Patriots. Warriors. Fotografios. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Hoje a gente vai abrir uma verdadeira caixa preta sobre um assunto que tira o sono de muita gente, literalmente. E o nosso guia nessa investigação é o GACIE, o Grupo Avançado em Cirurgia Cardiovascular e Endovascular. Exato. E a pergunta no centro da nossa discussão hoje é bem direta e, francamente, um pouco assustadora. E que pergunta, hein? Será que a melatonina, aquele suplemento tão popular, o famoso hormônio do sono, pode, na verdade, estar aumentando o risco para o seu coração? É isso. A faísca que incendiou todo esse debate surgiu em novembro de 2025. A American Heart Association, que é uma das maiores autoridades em cardiologia do mundo, apresentou um estudo que soou como um alarme de incêndio. E o título já dizia tudo, né? O efeito da suplementação de melatonina a longo prazo na incidência de insuficiência cardíaca em pacientes com insônia. E a nossa missão hoje é justamente essa. Vamos dissecar esse estudo, entender a metodologia, os resultados que foram, assim, bombásticos e, mais importante, o que essa nova evidência realmente significa. Separar o fato da ficção, entender o que a ciência diz sobre a melatonina, desde como ela funciona no nosso corpo até as regras aqui no Brasil. Exatamente. Ok, então vamos começar pela cena do crime, por assim dizer. Temos um estudo observacional gigante, dados de mais de 130 mil pessoas com insônia. O que exatamente os pesquisadores encontraram? Bom, o estudo que foi apresentado lá no Congresso da American Heart Association usou uma base de dados internacional poderosíssima chamada TRINEX. Certo. E, basicamente, eles criaram dois grandes grupos. De um lado, cerca de 65 mil adultos com diagnóstico de insônia que usaram melatonina prescrita por pelo menos um ano. Um ano no mínimo. Isso. E do outro lado, um grupo de controle, com o mesmo número de pessoas, também com insônia, mas que não usaram a substância. E aqui entra um ponto que sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha nesse tipo de estudo. Como eles garantiram que os grupos eram realmente comparáveis? Porque, vamos combinar, pessoas que tomam melatonina cronicamente podem ser diferentes, né? Talvez mais doentes, mais ansiosas. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o que diferencia um bom estudo de um estudo fraco. Eles usaram uma técnica estatística muito sofisticada. E qual seria? Chama pareamento por pontuação de propensão. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. Eles tentaram criar gêmeos estatísticos. Gêmeos estatísticos? Gostei do termo. É isso. Para cada pessoa no grupo da melatonina, eles encontraram uma pessoa no grupo de controle que era o mais parecida possível. Então, para quem está nos ouvindo, isso é como tentar comparar maçãs com maçãs de verdade, não maçãs com laranjas. Eles não pegaram um grupo de pessoas talvez mais doentes e compararam com um grupo mais saudável. Exatamente, o esforço foi enorme para que a única grande diferença entre os dois grupos fosse, de fato, o uso da melatonina. E o que eles levaram em conta? Olha, eles ajustaram para mais de 40 variáveis. 40! Idade, sexo, comorbidades como diabetes, hipertensão, uso de outros remédios, dados de laboratório. Nossa! E até a frequência com que a pessoa usava serviços de saúde. E é esse esforço todo que dá um peso enorme aos resultados que eles encontraram, sabe? Ok, eles montaram esses dois grupos perfeitamente espelhados. Fico imaginando a equipe esperando os dados de 5 anos chegarem. O que eles viram quando finalmente abriram essa caixa preta? O resultado foi sutil ou foi um soco no estômago? Olha, foi um verdadeiro soco no estômago. Acho que o pessoal ficou de cabelo em pé quando os resultados saíram. Sério? O grupo que usou melatonina a longo prazo teve um risco 89% maior de desenvolver insuficiência cardíaca. Em linguagem estatística, isso é um hazard ratio de 1,89. É muito expressivo. 89% é um número absurdamente alto. E parou por aí ou teve mais? Longe disso.
Esse mesmo grupo teve uma probabilidade quase 3,5 vezes maior de precisar ser hospitalizado por insuficiência cardíaca. 3,5 vezes. E talvez o dado mais chocante, o risco de mortalidade por todas as causas dobrou, um hazard ratio de 2,09. Em resumo, os dados foram alarmantes em todas as frentes. Uau, esses números são brutais. A conclusão óbvia que salta à mente é: melatonina causa insuficiência cardíaca. É isso, podemos fechar o caso. É aí que a ciência fica complexa, né? A resposta exige muita, mas muita cautela. Os próprios pesquisadores e especialistas de fora, como a doutora Marie-Pierre Stonge, da própria American Heart Association, pedem calma. Por quê? Porque o que o estudo mostra é uma associação fortíssima, uma correlação. Mas ele não prova de forma definitiva uma relação de causa e efeito. Existem limitações importantes. Certo, vamos falar delas? Que tipo de limitações? A principal é que o estudo não conseguiu rastrear o uso de melatonina comprada sem receita. E nos Estados Unidos, de onde veio boa parte dos dados, isso é extremamente comum. Você compra no supermercado. Ah, entendi. Isso significa que pessoas no grupo controle poderiam estar tomando melatonina por conta própria, e os pesquisadores não saberiam. Espera um pouco. Se as pessoas do grupo de controle também poderiam estar tomando, isso não enfraqueceria a associação. Isso poderia significar que a diferença real é ainda maior. Exatamente, esse é um ponto. Mas há outro lado da moeda. Qual? O que os céticos argumentam é o que chamamos de fator de confusão residual. Pessoas com insônia mais grave, aquela que realmente destrói a qualidade de vida, são as que mais provavelmente vão usar melatonina por anos a fio, certo? Faz sentido. E a própria insônia grave, por si só, já é um fator de risco conhecido para problemas cardíacos. Entendi. Então, na verdade, o estudo pode estar mostrando outra coisa. A insônia grave e crônica, o tipo que leva alguém a tomar um suplemento por anos, é o verdadeiro vilão para o coração. E a melatonina é só uma testemunha que estava na cena do crime. Essa é a grande hipótese. O estudo tentou controlar isso, mas é quase impossível isolar completamente esse fator. Por isso a conclusão é: temos um sinal de alerta vermelho piscando intensamente, mas ainda não temos a confissão do culpado. Para entender essa controvérsia toda, então, a gente precisa dar um passo para trás e entender o que é, afinal, a melatonina. Porque não é só um comprimido para dormir que a gente compra na farmácia, né? De forma alguma. A melatonina é um hormônio. O nosso corpo produz naturalmente. A fábrica é a glândula pineal, uma pequena estrutura bem no centro do cérebro. E como ela funciona? A produção tem um interruptor elegantíssimo: a luz. Quando a luz do ambiente diminui, a produção começa. Quando a luz da manhã atinge nossos olhos, a produção é cortada. É simples assim. Ela é como a maestrina do nosso relógio biológico regendo a orquestra do corpo. É uma analogia perfeita. A principal função dela é regular nosso ritmo circadiano, esse relógio interno de 24 horas. Ela envia um sinal para todos os órgãos: coração, fígado, pâncreas, sistema imune. E que sinal é esse? O sinal é noite. Preparem-se para o modo de descanso e reparo. E o fascinante é que existem antenas para melatonina, os receptores MT1 e MT2, em quase todo o corpo, inclusive no coração e nos vasos sanguíneos. É por isso que os efeitos dela vão muito além do sono. Precisamente. E como isso funciona na prática aqui no Brasil? A venda foi liberada há relativamente pouco tempo, correto? Sim, a Anvisa liberou a comercialização da melatonina como suplemento alimentar em outubro de 2021. Hoje, ela pode ser comprada sem receita, mas com duas restrições muito importantes. Quais são? Só para maiores de 19 anos e a dose diária máxima permitida é de 0,21 miligramas. E essa dose sempre gera debate. Por que um limite tão baixo de 0,21 miligramas quando a gente vê frascos de 5, 10, até 20 miligramas sendo vendidos livremente lá fora? Bom, essa dose de 0,21 miligramas foi escolhida porque ela simula a quantidade que um jovem adulto saudável liberaria no pico da sua produção noturna. Ah, é uma dose fisiológica. Exato. A ideia da Anvisa foi oferecer uma dose que apenas sinalizasse o início da noite para o corpo, em vez de inundá-lo com hormônio, como doses maiores fazem.
Foi tipo uma medida de precaução, já que o produto é vendido livremente. Entendi a lógica da Anvisa, mas isso não cria uma situação meio estranha? As pessoas ouvem falar dos benefícios, compram essa dose baixíssima que talvez não tenha o efeito que elas esperam e aí pensam, isso não funciona. Ou pior, O quê? importam as doses de 10 miligramas por conta própria, sem orientação nenhuma. Você tocou no ponto central da crítica de muitos especialistas. E é. Eles argumentam que essa liberação fez com que a melatonina passasse a ser vendida como se fosse picolé, sabe? Banalizando o uso de um hormônio. E isso nos leva à questão, para quem ela é realmente indicada, com base na ciência. Não é para qualquer um que dormiu mal uma noite. Definitivamente não. As indicações são bem específicas. Ela não é um tratamento de primeira linha para insônia comum. Então, quando ela pode ser útil? Em cenários bem definidos, como, por exemplo, em alguns idosos com dificuldade para dormir, que comprovadamente produzem menos melatonina, mas sempre com prescrição médica. Certo. Também é usada para distúrbios específicos do ritmo circadiano e, claro, para o famoso jet lag, ajudando a ajustar o relógio biológico em viagens. Ok, e é aqui que a história ganha um plot twist. De um lado, temos esse estudo assustador da AHA. Do outro, as fontes que a gente analisou mostram uma pilha de pesquisas sugerindo que a melatonina pode, na verdade, ser benéfica para o coração. Exato. Como isso é possível? Parece uma contradição total. Esse é o grande paradoxo da melatonina. E é o que torna esse campo de pesquisa tão fascinante. Existe uma linha robusta de estudos, principalmente em animais e pequenos ensaios clínicos em humanos, que aponta para efeitos cardioprotetores. Que tipo de efeitos? A melatonina é um dos antioxidantes mais potentes que o nosso corpo produz. Ela também é um poderoso anti-inflamatório. E o que isso significa na prática para o coração? Estudos sugerem que ela pode ajudar a reduzir a pressão arterial durante a noite, melhorar a função do endotélio, que é aquela camada interna dos nossos vasos sanguíneos, e até proteger o músculo cardíaco durante o infarto. Nossa! E tem mais. O mais intrigante é que estudos mostram que pacientes que já têm insuficiência cardíaca costumam ter níveis noturnos de melatonina mais baixos que pessoas saudáveis. Isso cria um conflito direto com os achados do estudo da AHA. Se ela é protetora, por que o uso crônico em suplemento estaria associado a um risco maior? Qual a explicação para esse paradoxo? A resposta definitiva a gente ainda não tem, mas a principal hipótese gira em torno da diferença entre o natural e o artificial. Como assim? A liberação do nosso corpo é pulsátil e rítmica. Acontece por algumas horas e depois para. Tomar um comprimido especialmente em doses altas cria um nível constante e artificialmente elevado do hormônio por muitas horas. Entendi. A teoria é que essa exposição crônica e não fisiológica poderia dessensibilizar os receptores no coração e nos vasos. Eles poderiam parar de responder adequadamente. Ou pior. Ou pior, poderia interferir de forma negativa no delicado balanço do sistema cardiovascular a longo prazo. É a diferença entre uma chuva natural que nutre o solo e uma inundação constante que acaba afogando as plantas. Perfeita analogia. O ritmo e o pulso parecem ser tão importantes quanto a substância em si. E já que estamos falando de mitos e verdades, o que dizer daquela alegação famosa de que a melatonina ajuda a emagrecer? Isso é um mito persistente. As fontes que nós revisamos são unânimes. Não existem estudos científicos de qualidade que comprovem que a suplementação com melatonina ajude a controlar ou perder peso. É uma alegação sem base científica nenhuma. Ok, a minha cabeça está girando um pouco com tudo isso. De um lado, um estudo assustador. Do outro, possíveis benefícios. Para quem está nos ouvindo e talvez lutando com a insônia, a pergunta que fica é: o que eu faço com tudo isso amanhã? Como isso se aplica na vida real? A primeira e mais importante regra é não se automedicar a longo prazo com nada, muito menos com um hormônio. Se a dificuldade para dormir é crônica... E o que é crônica, nesse caso? Se acontece pelo menos 3 vezes por semana há mais de 3 meses e atrapalha seu dia a dia. Se for esse o caso, a recomendação é uma só. Procure avaliação médica para um diagnóstico correto.
Insônia pode ser sintoma de muitas outras coisas. E na maioria das vezes, a solução não está num comprimido, mas em algo que podemos fazer hoje mesmo, de graça. A tal da higiene do sono. Exatamente. E isso não é um papo esotérico, é ciência pura. A dica número 1 é gerenciar a luz. A luz é o grande interruptor da nossa melatonina natural. Certo? Durante o dia, faça o oposto da noite. Exponha-se à luz do sol, principalmente pela manhã. Saia para a rua, abra janelas. Isso ajuda a calibrar e fortalecer o seu relógio biológico. Deixando claro para o corpo quando é dia. Isso. E à noite, o processo inverso. Como seria? 2 a 3 horas antes do horário que você pretende dormir, comece o ritual do anoitecer. Diminua a intensidade das luzes da casa, use um abajur em vez da luz do teto. E as telas? Celular, TV? O mais importante, evite a luz azul das telas. Essa frequência de luz é especialmente potente em bloquear a produção de melatonina. Seu cérebro olha para a tela do celular e pensa, é meio-dia, não preciso dormir agora. E além da luz, o que mais acompanha esse ritual? Crie um ambiente que convide ao sono. Um quarto escuro, silencioso e com uma temperatura agradável, mais para o frio. E alimentação? Evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de deitar. O álcool pode até ajudar a pegar no sono, mas ele fragmenta a segunda metade da noite e piora muito a qualidade do descanso. A ideia é criar uma rotina relaxante, então. Uma rotina que sinalize ao seu corpo que a hora de descansar está chegando. Na maioria das vezes, esses ajustes de hábitos são mais eficazes e, com certeza, mais seguros do que qualquer suplemento. Então, depois de toda essa investigação, vamos amarrar as pontas. Qual é o veredito sobre a melatonina e o coração? Bom, vamos resumir os insights principais. Primeiro, o estudo da AHA de 2025 é um sinal de alerta seríssimo. Ele não pode ser ignorado e mostra uma forte associação entre o uso crônico de melatonina e um maior risco de insuficiência cardíaca. Segundo ponto, essa associação, por mais forte que seja, não é uma prova definitiva de causa e efeito. A ciência sobre o tema é paradoxal e a verdade ainda está sendo construída, né? Perfeito. O terceiro e talvez mais importante insight é conceitual. A melatonina não é uma vitamina ou um chá de camomila. É um hormônio potente. Certo. Seu uso deve ser criterioso, direcionado para condições específicas e, idealmente, acompanhado por um profissional de saúde. E por fim, o ponto de partida para um bom sono. A base para um sono reparador começa com a gente, não com um frasco. Começa com bons hábitos, a higiene do sono. E o centro de tudo isso, me parece, é que o sistema cardiovascular está ligado aos nossos ritmos naturais. Exatamente. O conflito na pesquisa talvez não seja sobre a melatonina ser boa ou má, mas sobre a diferença crucial entre apoiar um ritmo natural e pulsátil versus substituí-lo por um suprimento externo, constante e artificial. E essa discussão toda reforça a importância do cuidado preventivo. Para qualquer pessoa preocupada com a saúde cardiovascular, independentemente do uso de melatonina, o acompanhamento especializado com grupos como o GACI é fundamental para otimizar a saúde e a longevidade. Sem dúvida alguma. A prevenção e o conhecimento são sempre os melhores remédios. Obrigada pela sua audiência e continue estudando. Fica aqui uma reflexão final para levar com você. Se a simples exposição à luz, algo que a gente faz todo dia, pode controlar de forma tão poderosa um hormônio que rege o ritmo de todo o nosso corpo, que outros hábitos simples do nosso dia a dia, escondidos bem na nossa frente, podem ser a verdadeira chave para a nossa saúde a longo prazo. Até mais! Conhecimento hot. Trials hot. Conhecimento hot. Revolucionando o conhecimento científico.